Estamos ao vivo. Boa noite, meus queridos. Tudo bem? Boa noite. Como vocês estão? O pessoal tá se chegando aí. Hoje de um jeito bem diferente. De um jeito um pouco diferente. Hoje serei só eu aqui. E eu já vou explicar para vocês. Hoje nós estamos numa festa de criança. Dá até para ver a festinha aqui atrás aqui, ó. Então a Thaís ficou com as crianças lá e eu vim aqui falar com vocês. Falar rapidinho que eu preciso voltar lá, porque nós temos o compromisso com vocês todo dia às 21h30. Então vou falar rapidinho aqui com vocês sobre o tema de hoje, para que eu possa voltar, porque a Thaís está lá na festinha com as crianças. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Digam pra mim aí, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu só ter o primeiro feedback aqui e aí a gente já começa, pessoal. Boa noite. Boa noite, David. Ok, obrigado, Cris. Respondeu aí, obrigado. Então vamos lá, gente. A intenção hoje é falar rapidinho sobre a gente ter um pouco sobre criação de filhos, sobre ter a confiança dos nossos filhos. Um assunto muito importante. Eu tô no meio da rua, então vocês vão perceber que tem barulho de carro passando, às vezes barulho de moto. Tô dentro do carro, do nosso carro parado aqui no meio da rua, enquanto a Thaís está na festinha lá com as crianças. Então a gente vai conversando aqui e porventura eu precisar desviar o olhar aqui para olhar, para ficar atento no que está acontecendo ao redor. Não se importem com isso, foquem aí no conteúdo, tá bom? Vamos conversando então. Gente, o nosso papo de hoje é sobre criação de filhos, e especificamente sobre como que a gente consegue ter facilidades na educação e na criação dos nossos filhos. A primeira coisa é, a gente precisa ter a consciência de que para educar os nossos filhos, como qualquer outro relacionamento ou relação que nós temos na nossa vida, a gente precisa estabelecer um vínculo de confiança com os nossos filhos. Confiança, sim. Quando você conhece o seu namorado, o seu marido, ou a sua esposa, ou um amigo que você tenha, ou o seu chefe, quando você chega nos primeiros momentos ali, vocês não têm uma relação íntima, vocês não têm uma relação próxima naquele momento. Por quê? Vocês ainda não têm a confiança um do outro, concorda comigo? Então, quando você não tem a confiança um do outro, vocês precisam conquistar aquilo. Vocês precisam passar para aquela pessoa a confiança de modo que ela tenha segurança para começar a conversar com você, para começar a confiar coisas dela a você. E com os nossos filhos não é diferente, gente. Nós precisamos conquistar a confiança dos nossos filhos. Muitas pessoas acham que não. É engraçado quando a gente conversa com alguns pais, principalmente pais mais novos, né? Sobre a criação de filhos, que os filhos são recém-nascidos ou são muito novinhos. Às vezes até pela imaturidade mesmo, pela falta de sabedoria ou pela falta de conhecimento. A gente tem a noção de que os nossos filhos, por vezes, estão entendendo as nossas reações, estão entendendo aquilo que a gente quer que eles façam. Só que não, gente, eles são uma pedra bruta que precisam ser lapidadas, eles precisam ser cuidados, eles precisam ser polidos, para que aí sim eles consigam entender o que nós queremos deles, a educação que nós estamos passando para eles, certo? Só que para eu conseguir ter esse canal de acesso a eles, eu preciso adquirir a confiança dos nossos filhos, né? Eu preciso ter a confiança do meu filho. Porque assim, se eu não consigo a confiança dele, eu vou quebrar essa relação. Eu quebro essa relação e aí se torna uma relação autoritária. E aí muitos casais, muitas famílias sofrem com isso. Com relacionamentos de pais com filhos autoritários, porque o pai não conseguiu estabelecer um nível de confiança que ele consiga educar o seu filho de uma maneira saudável. E aí é o grande problema para nós. Então nós vamos abordar um pouco sobre isso. Eu fiz essa introduçãozinha e a gente vai falar sobre alguns pontos específicos, tá bom? Quando nós temos então a falta de confiança no relacionamento e a gente tem a falta de confiança, os nossos filhos automaticamente eles começam a se afastar de nós.
Consequentemente, depois que os filhos perdem a confiança na gente, há um distanciamento natural. Há um distanciamento natural. Como qualquer outro relacionamento, obviamente. E aí a gente observa vários pais que, para tentar recuperar o tempo que foi perdido, porque perdeu a confiança dos seus filhos, tentam fazer brincadeirinhas infantis, tenta ser o amigão do seu filho, tenta ser o amigo adolescente do seu filho. Ah, eu preciso agora ser o amigão do meu filho. Só que os pais não entendem que quando eles começam a querer ser os amigos dos seus filhos, eles começam a romper outros símbolos, outros papéis importantes dentro do relacionamento. Quais são esses papéis importantes? O papel da hierarquia, porque todo relacionamento dentro de uma casa, dentro de um casamento, dentro de uma família, há uma hierarquia. O mundo ele é pautado por uma hierarquia. E se você quebra essa figura, essa hierarquia dentro da sua casa, você começa a ter uma relação disfuncional dentro da sua casa. Os seus filhos não começam a te respeitar por aquela figura que você é, mas começam a te respeitar pelas ordens que você dá, pelo autoritarismo que você usa, e isso não é saudável, não é producente. Então observe, nós começamos a falar de confiança, da importância da confiança, aí nós falamos da quebra da confiança, e aí um relacionamento pautado na quebra de confiança, consequentemente ele se torna um relacionamento ruidoso. Se torna um relacionamento ruim. E aí por vezes, para tentar recuperar essa confiança, os pais tentam ser amigos dos seus filhos, ser o amigãozão, as brincadeiras infantis, ser o amigo adolescente. Só que nem sempre, quer dizer, quase que absolutamente, na absoluta das vezes, né, na maioria das vezes, você vai conseguir restabelecer isso dessa maneira. Por quê? Se infantilizando no mesmo patamar do seu filho, você quebra o seu vínculo hierárquico dentro da sua casa. E aí que está o problema. Você quebrando o vínculo hierárquico dentro da sua casa, você vai ter mais dificuldade para que os papéis na sua casa sejam encaixados. E o seu filho tenha a plena consciência da hierarquia na casa de vocês. Então, o que nós precisamos ter como entendimento no dia de hoje? Você não tem que ser amigo do seu filho. Porque no mundo, o seu filho ele pode ter 7 bilhões, sei lá, hoje no mundo nós já temos acho que 8 bilhões de pessoas. O seu filho ele pode ter 8 bilhões de amigos. Agora pai e mãe, ele vai ter um só, um pai e uma mãe. Então você não pode querer se comparar com os amigos do seu filho, meu filho gosta muito daquele amiguinho dele, porque aquele amiguinho dele tem tais atitudes, eu vou tentar fazer a mesma coisa para tentar uma proximidade com meu filho. Não. Para que você consiga criar essa confiança nele, essa proximidade com ele, o que você precisa fazer? Você precisa fazer com que ele entenda que você é uma base, você é um suporte saudável para ele. E aí eu vou traçar para vocês aqui algumas coisas que acontecem no dia a dia, e às vezes por falta de conhecimento você faz e não se dá conta, e isso vai só distanciando o seu filho de você. Por exemplo, alguns pais têm o hábito de quando está entre família, quando está com pessoas diferentes, tem o hábito de falar mal dos seus filhos. Nós temos 2 filhos, né, Isabela e Gustavo. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tô na minha casa e eu começo a falar assim, nossa, tá vendo? Ah, Gustavo, pelo amor de Deus. Gustavo é insuportável. A Isabela, meu Deus do céu. Ah, como pode? E na frente deles. Primeiro ponto. Nós não temos que ficar falando mal dos nossos filhos pros outros. Nós temos que acertar essas arestas dentro da nossa casa. Com o nosso cônjuge. Segundo ponto. Eu não tenho que ficar falando mal do meu filho na frente dele. Porque quando eu faço isso, eu começo a despertar a falta de confiança. E inconscientemente a criança começa a pensar, pô, aquela pessoa ali, aquele cara ali, ou aquela mulher que é o meu suporte, a minha base, tá me criticando, tá me apontando. Como que eu vou confiar a ele a minha vida, confiar a ele os meus choros, confiar a ele as minhas dores? Consegue entender? E às vezes a gente desacredita que crianças possam ter essa capacidade cognitiva. Meu Deus, gente. É impressionante. A gente com o Gustavo aqui em casa, ele tem 1 ano e meio, vai fazer 2 anos agora em agosto. O quão uma criança com 1 ano e meio, 2 anos, tem um poder cognitivo, poder de entendimento, poder de, às vezes até de manipulação.
a gente desacredita da capacidade dos pequenininhos. E eles entendem sim, por mais que o Gustavo ainda não consiga falar tudo o que ele quer falar, eles entendem sim aquilo que a gente fala, o tom que a gente fala, como a gente quer falar, o que a gente quer deles, eles entendem sim. Tanto é que por vezes para conseguir o que eles querem, eles usam de manhas, de birras para conseguir aquilo. Por quê? São ferramentas que eles utilizam para conquistar o que eles desejam. Então sim, quando você fala mal dos seus filhos na frente de outras pessoas, eles entendem. E isso tira totalmente a confiança deles em você. Então eu queria deixar uma frase aqui, que seria um logo dessa live de hoje, seria assim: corrigir os filhos, corrija sempre no particular, mas os defenda sempre em público. E aí eu vou citar alguns exemplos para vocês. Que tipo de exemplo? Você é aquela pessoa que quando tá num parquinho, por exemplo, um playground, um parquinho, esses playgrounds de condomínio que tem, e aí o seu filho ele arranja uma confusão com uma outra criança, e o pai da outra criança tá junto lá. Você é daqueles que, para não passar um papelão, ficar preocupado com o que o pai da outra criança vai pensar, você vai lá e dá uma bronca daquelas no seu filho, você até esculhamba ele: não faça isso, seu mal educado, sem educação. Você é essa pessoa? Ou você traz o seu filho para você, pergunta o que está acontecendo e entrevista o seu filho para tentar entender o que está passando no coraçãozinho dele, por que ele teve aquela atitude ou por que ele está chorando? Quem é você nesse exemplo? Outra coisa, quando você encontra uma pessoa falando mal do seu filho, você é aquela pessoa que corrobora com aquilo que ela falou? Não, realmente, eu concordo com você. Ou você é aquela pessoa que: eu vou tentar entender o que está acontecendo, e assim que eu entender o que está acontecendo, eu vou conversar com ele, e a gente vai ver o que a gente vai fazer em casa, tá bom? Qual pessoa que você é? Porque quando a gente começa a ter esse tipo de atitude, de trazer o nosso filho para perto de nós, eu começo a disparar os gatilhos nele de confiança. E aí ele começa a encontrar em mim um porto seguro que ele tanto precisa. Então, eu gostaria de passar para vocês: o seu filho, ele busca a todo momento o porto seguro em você. Então parte de você saber conquistar esse desejo dele de estar disposto a desabafar, a se entregar, a chorar no seu colo. Mas você precisa estar na frente dele, você precisa demonstrar isso. Na frente das pessoas, o defendê-lo. Não ficar expondo ele. Porque a criança, e repito, né? Porque a criança sim tem entendimento, pessoal. Deixa eu só ver minha colinha aqui para não me perder. E aí quando a gente retoma então ao critério de, então nós conseguimos ter o papel a confiança pré-estabelecida dentro da nossa casa, e aí o vínculo de hierarquia ele não pode ser perdido. E como que eu estabeleço o vínculo de hierarquia dentro da minha casa? Eu tendo comportamento de líder, literalmente, tendo um comportamento de líder dentro da minha casa. Quando eu tenho um comportamento de líder dentro da minha casa, ele começa a ficar muito claro para a criança, para o meu filho: nossa, aquele ali é o meu pai, aquele ali é minha mãe. Eu tenho o meu papel social dentro da minha casa. E consegue entender que se a criança ela já começa aprendendo desde novinha isso, fica muito mais fácil que os problemas que surgirem ficam muito mais fáceis de serem resolvidos? Por quê? Porque desde lá de trás, o ensinamento tem sido falado, tem sido mostrado dia após dia. E para as crianças, muitas vezes, não sei se vocês sabem, elas agem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. É interessante que uma vez eu comendo, né? Comendo comida tal, comi um pedaço de frango e eu comi o frango todo, sujou a minha mão e a Isabela do meu lado. E aí quando acabou aquele frango, eu catei e lambei os dedos, né? Mas não teve dúvidas. Passou pouco tempo, a Isabela reproduziu exatamente aquilo que eu tinha feito. Ela colocou aquele pedaço de frango, ela comeu o pedaço de frango dela. Ao terminar, ela reproduziu exatamente o movimento que eu fiz.
Eu não precisei ensinar ela, ó, vai, chupa o dedo agora. Independentemente se você concorda, não concorda, enfim. Mas ela reproduziu. Então assim, você por vezes vai falar, e não vai reproduzir tanto efeito quanto você agir e mostrar a postura que você quer. Mostrar a postura que você deseja que seus filhos tenham. E isso, ter essa consciência, é ser líder. É ter a consciência da hierarquia dentro da sua casa. Então, tenham isso em mente. E aí, como esperar que os filhos tenham bons comportamentos, então? O que a gente pode fazer, eu sendo, então, um líder dentro da minha casa, eu mostrando confiança e transparecendo essa confiança para o meu filho? Como esperar que os meus filhos tenham bons comportamentos? Ter a consciência de que todos nós erramos. Todos nós. Eu erro, você erra. Todo mundo erra. É normal. E o seu filho vai errar. E como que você vai lidar com o erro dele? E aí eu aproveito o gancho para falar assim, por vezes a gente está cansado, a gente está com sono, a gente está com fome. E o filho tem os seus sentimentos também, as suas sensações, a sua fome, as suas birras. E às vezes por conta das nossas sensações, a gente quer descontar nos nossos filhos para que ele pare com aquela frescura. Então às vezes você grita com o seu filho, você esbraveja com ele, puxa ele, quer colocar ele sentado porque ele tá fazendo birra naquele momento. Só que quando você para pra... Não, calma aí, por que eu tô agindo dessa maneira? Às vezes por causa que você tá com fome, tá com sono, tá cansado. E talvez não seja o melhor momento de você querer educar o seu filho. Isso é ser líder. E isso é entender que ele erra, assim como você erra também. E como você vai lidar com os erros dos seus filhos? Primeiro é entendendo se você está no momento certo de poder corrigi-lo. Porque nem sempre a gente está no momento adequado para isso. Às vezes não é o momento de você educar o seu filho, porque você não está na sua condição plena disso. Então espera um pouco. Depois você traz ele a consciência. Você ambienta ele naquilo que aconteceu. E aí você pode explicar para ele o que aconteceu e o que é o certo a ser feito. Outro ponto. Prefiro o diálogo, sem gritaria. Porque gritaria você vai estar agindo de maneira autoritária. E não há um diálogo com gritaria. Você não consegue fazer o seu filho aprender. Você não consegue fazer o seu filho fixar naquilo que ele tem que ouvir de você. Pelo contrário, você vai estar agindo pelo medo dele. Pelo pavor dele, muitas vezes, dependendo do modo que você fala. Então nós falamos de como você vai lidar com os erros dos seus filhos. E você preferir o diálogo ao invés das gritarias, da perda de controle. Terceiro ponto. Evite comentário negativo. Ficar evitando comentário negativo com as pessoas, ou até mesmo com seu filho. Ah, você não sabe o que você faz. Você não presta atenção em nada. E você fica maldizendo o seu filho. Não faça isso. Esse comportamento não é saudável. E você vai quebrar o vínculo de confiança. Outro ponto. Quando der uma ordem, esteja ciente de que o seu filho ele vai conseguir cumprir aquela ordem que você deu. Não adianta eu chegar pro Gustavo e falar assim, filho, ele tem 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, daqui a pouco ele faz 2 anos. Filho, pegue agora aquela panela que você derrubou no chão, limpe todo o chão, depois guarde a vassoura no lugar que você pegou. Ele é uma criança de 2 anos, como que ele vai fazer isso? Não tem o menor cabimento. Então quando você for dar uma ordem para o seu filho, primeiro entenda se ele consegue cumprir aquela ordem. Porque senão você vai mais atrapalhar a cabecinha dele do que ajudá-lo. Você não vai estar educando. Você vai estar bravejando e ele vai tentar dentro do seu jeito ali cumprir essa missão e não vai conseguir. Então tenha essa consciência também de que aquilo que eu der de ordem para ele, que ele, não, isso aqui ele consegue fazer. Uma coisa que a gente usa bastante lá em casa. O Gustavo às vezes pega os brinquedos dele e sai distribuindo pela casa inteira. E aí depois que ele brincou, chega a hora de guardar. Não, Gu, vem aqui, pega com o papai, pega com o papai. Eu vou lá, pego um brinquedo, levo até a caixa, ele entende, ele entendeu isso, ele vai lá, pega o brinquedo também, vai levando até a caixa e ele vai entendendo que tem que guardar, que chegou a hora de guardar o brinquedo. E ele vai fazendo exatamente isso.
Então tenha essa consciência. E por último, não menos importante, dê atenção ao seu filho. O seu filho, ele quer ser ouvido. O seu filho, ele quer ter a sua atenção. E ele querer ser ouvido é enquanto ele fala com você, você está olhando para ele. Você está ali presente. Você está de fato ali. Não queira estar conversando com seu filho enquanto ele fala com você, está mexendo no celular. Você está vendo um jogo de futebol na televisão. Não. Dê atenção, olho no olho. Responda. Pergunte. Interaja. Tudo isso que eu passei para vocês, nós estabelecemos vínculos de confiança com os nossos filhos. E quando nós estabelecemos vínculos de confiança, a parte de educação fica muito mais fácil. Porque no momento que ele estiver passando por algum aperto, ele vai saber aonde se socorrer. E quando ele precisar ser corrigido, a atenção que ele vai dar àquilo que você está falando é muito maior. Porque ele sabe que ele pode confiar em você. Então, gente, isso que eu queria passar para vocês hoje, sobre a confiança dos nossos filhos em nós, que é de extrema importância e é fundamental para que isso facilite a educação dos nossos filhos. Porque se depender do mundo aí fora, os nossos filhos só vão aprender porcaria. E nós não podemos deixar isso. Não deixe a educação dos seus filhos para a escola. A escola ela ensina, não educa. Quem educa é você, pai, mãe. Então tenha essa consciência. Por mais que seu filho às vezes tenha que ficar em tempo integral na escola, não sei como funciona a sua rotina, mas quem educa o seu filho é você. A escola ela vai ensinar o seu filho português, matemática, ciências, enfim. Então não terceirize a sua responsabilidade. O seu filho é uma pedra bruta e você precisa saber lapidá-lo e poli-lo de modo que ele se torne uma pessoa saudável, uma pessoa madura lá na frente e possa reproduzir tudo isso de bom que você está ensinando para ele. Tá bom, gente? Eu vou voltar para a festa lá, a Thaís está lá com as crianças, cumprimos aqui o nosso prometido. Eu trouxe para vocês aqui então a live hoje, eu vou deixar gravada. Comente, compartilhe com as pessoas que você conhece e a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo em todos, fiquem com Deus, até amanhã. Valeu, gente!